Oi, gente! Voltamos aqui para falar ainda aí do capítulo 1, aula 3, aspectos macroscópicos, o retorno. Hoje a gente vai observar o seguinte, a gente vai pegar um ponto dentro do capítulo que é um ponto bem importante, bem interessante, sobretudo para provas de vestibular, que é o ponto da densidade, tá? Depois a gente vai passar para o ponto dos processos de separação de mistura, tudo bem? Então, só para dar uma ambientação para vocês. Na aula passada, a gente pegou as mudanças de estado físico e montamos aí os gráficos, tá? Então, a gente vai continuar falando de densidade e tocando nosso barco adiante. O que é a densidade? Pessoal, sabe aquela parada de pegou um copo d'água, jogou umas coisas dentro e flutua ou afunda? Esse lance de flutua ou afunda tem relação direta, obviamente, com a densidade. Sendo a densidade calculada através da fórmula, ela é uma relação, entre a massa de um componente e o volume desse próprio componente. Por exemplo, se eu pego aqui, pode ser o meu citrino, minha pedrinha de citrino, e eu quero saber a densidade da minha pedrinha de citrino. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que pegar a massa dela e dividir pelo volume da pedra. E aí eu vou achar a densidade dela sozinha. Tudo bem? As unidades aí que a gente vai utilizar para isso, deixa eu subir, são as seguintes: grama por ml, ou gramas por centímetro cúbico. Lembrando, galera, que centímetro cúbico é o sinônimo aí do ml em termos aí na escala do metro, Então, dito isso, deixa eu sair melhor. Vamos fazer aqui uma questão do Enem, que está na apostila de vocês, na página 5, tá? Isso caiu no Enem de 2016 e olha que tranquilo. Possivelmente você já tenha escutado a pergunta: o que pesa mais? 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo? E ele vem dando pra gente aí um enunciado grandão, mas como o Enem sempre faz, e a gente vai aprender muitas coisas sobre vestibular esse ano, tá? E uma das coisas que eu quero que você já entenda é a seguinte: sempre, quando você for resolver uma questão do Enem, lembrando que é uma prova imensa, grandona, onde você está ali num teste de resistência, você vai fazer o seguinte: nas questões de química, você vai pegar o comando da questão. E o que é o comando da questão? O comando da questão é sempre essa frase que está imediatamente acima das opções. Então, pegou as opções, está escrito um troço acima, esse é o comando, tá? Geralmente, a gente consegue resolver a questão só lendo o comando. E aí a gente não perde tempo lendo o texto. E é isso que eu quero que vocês comecem a treinar. Tá bom? Então eu vou ler o comando, ó. A substância com maior densidade é... ele tá fazendo uma pergunta direta que não precisa em nada ler aquele texto ali. Por quê? Temos um gráfico. E sempre que nós temos um gráfico, você deve comemorar, porque gráficos, eles te dão todas as informações que você precisa. Então repara que temos 5 substâncias aqui. Substância A, substância B, C, D e E. E cada uma dessas substâncias, elas têm uma massa e um volume correspondentes. Pessoal, se elas têm massa e volume correspondentes, e ele quer saber quem tem a maior densidade, basta fazer a densidade de todas elas e verificar qual é a maior, certo? Vamos fazer isso? Olha que legal. Se liga, vamos fazer a densidade do A. Qual é a massa do A? Eu vou lá no pontinho do A, marco a massa dele, que é... repara, o ponto dele está aqui, Eu vou rebater no gráfico, para o lado e para baixo. Então, a massa dele é 600 e o volume é 50. Divide um pelo outro, 12, tá? Tô muito na frente, Isso aí, total. Vamos fazer agora o B. Massa do B, 600 e o volume dele 40, 15. Massa do C, massa 200, volume 10, 20. E massa do... massa do D, tá certo. 500 sobre 20, 25. E massa do E, 100 sobre 10, que dá 10. Galera, se ele quer a maior densidade, pega todas elas. O que você tá vendo que é maior? 25, gabarito letra D. Fechou?
Então, repara que é bem simples, na densidade se trata disso. Ou flutua e afunda. Vamos fazer aqui um paralelo com esse tal flutua e afunda. Para que uma coisa flutue na outra, ela precisa ter uma densidade menor, só isso. Então, se pegarmos, por exemplo, o A e quisermos colocar dentro do D, o A vai flutuar no D, porque a densidade dele é menor, tá? Dito isso, feita essa análise sobre densidade, e depois da minha água, vamos ver os métodos de separação de mistura, tá? Como é que funciona isso daí? Para que você consiga resolver bem aí exercícios sobre separação de mistura, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tipo de mistura que você está lidando. Como assim tipo de mistura? Lembra que a gente verificou que misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas? Então, é isso. Por exemplo, a imagem da nossa capa, ela mostra uma mistura onde eu tenho uma tampa de caneta, eu tenho aqui uma parte meio amarela, uma parte verde e uma parte marrom. Repara que eu tenho 1, 2, 3, 4 fases. Se eu tenho mais de uma fase, eu tenho aí uma mistura heterogênea. Se tivesse uma fase única, tipo meu copo com água, teríamos aí uma mistura homogênea, tá bom? Então, partiu. Então, a primeira coisa é identificar a mistura, se é homogênea ou heterogênea. Depois é identificar os estados físicos, que são sólido, líquido ou gasoso. Quando tu faz isso, existem 4 possibilidades principais aí de separação de mistura. Você consegue, então, identificar através da identificação da mistura e do estado físico, qual o tipo de análise de separação que você pode fazer. Então vamos lá, Existem 2 tipos de mistura, heterogênea e homogênea, e dentro desse universo temos aí os estados sólido mais líquido, tipos de mistura, né, que podem acontecer com coisas sólidas e coisas líquidas, entre 2 coisas líquidas, aí nos homogêneos um sólido e um líquido, e entre 2 líquidos. Caso você esteja numa mistura heterogênea e seja sólido com líquido, a gente vai usar um método de separação que é passar o líquido através de um filtro e reter o sólido ali. Então, o nome desse processo é filtração. Já quando você tem uma mistura líquido-líquido, por exemplo, água e óleo, repara que tem um que é mais denso, esse fica embaixo, e o menos denso fica em cima. Para que a gente consiga separar esses 2 compostos, a gente vai usar um negócio que se chama funil de decantação, que é esse negócio aqui, que é um recipiente de vidro, que tem uma torneirinha, onde a gente consegue abrir essa torneira e retirar o líquido mais denso, que é o que está embaixo, e aí quando chegar aqui nesse ponto de encontro entre os 2, a gente fecha e consegue separar eles. Então, se eu estou usando um funil de decantação para fazer isso, o nome desse processo de separação é decantação. Agora vamos para as homogêneas. Todas as homogêneas são destilações, tá? Só que se for sólido com líquido, a destilação que a gente vai usar é do tipo simples, e líquido com líquido a gente vai usar uma destilação do tipo fracionada. Agora, existe um exemplo que é muito importante, que diz respeito a uma mistura homogênea líquido-líquido. E sempre ele aparece em questão de vestibular. Pode ver. Cara, torre de fracionamento de petróleo. Sempre que acontece com você esse exemplo em uma questão que fala do petróleo, que fala da torre de fracionamento, entenda que estamos falando de um processo homogêneo, líquido-líquido, e portanto, homogêneo, líquido-líquido, e portanto a destilação que é feita aqui sempre é a fracionada. Tudo bem? Vamos verificar agora outros processos de separação de misturas que são interessantes você saber, tá? Esse da máquina de lavar não coloquei ela à toa. A máquina de lavar, né, saca aquele momento em que ela começa a girar muito rápido? Então, aquele é o processo de centrifugação, tá? E ele está separando ali uma mistura entre a roupa e a água. Tá querendo secar a água, né? Ou secar a roupa. Então, ele está separando o líquido de um sólido. É um processo chamado de centrifugação. Aqui a gente tem uma peneiração, que é um processo onde a gente separa sólido de sólido.
E aqui, sólido de sólido com passagem de água é o processo de levigação. E aí pode anotar que a levigação, ela acontece para que a gente, os garimpeiros utilizam isso para encontrar o ouro, tá legal? Mais processos especiais, temos aí a imantação, separação magnética, que é quando você tem ferro em algum outro recipiente sólido, você consegue puxar esse ferro com um ímã. E a gente tem aqui a flotação, que é quando você joga a água para que um dos dois componentes que estavam misturados flutuem, beleza? Então vamos fazer um exercício aí da apostila, página 8. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Gente, essa imagem está mostrando para a gente aí um funil de decantação, né? E eu tenho, aqui eu estou lendo que tem líquido e líquido, e eu estou vendo que a mistura tem duas fases, logo é heterogênea. Heterogênea é líquido-líquido, o nome do método, letra A, só pode ser aí, decantação. E letra B, como é que é classificada essa mistura? Se eu estou vendo mais de uma fase, é heterogênea. E os produtos obtidos são os dois líquidos, né? Nesse caso, como ele falou aqui, exemplo, azeite e água, então é isso que é obtido no final. É isso, pessoal. Então, ficamos aí com essa passada por densidade pelos métodos de separação de mistura. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!